Olá, pessoal. Boa noite para todos que estão presentes, aguardando ao início da transmissão. O Paulo já está aqui. Boa noite, Paulo. Agradeço a todos que esperaram. E eu pensei, qual é o planejamento dessa aula? Eu pensei que seria muito interessante entregar um conhecimento sobre economia, sobre finanças, sobre investimentos, mas um conhecimento sincero, um conhecimento verdadeiro, né? Aquele que não tem um viés de uma empresa ou outra, enfim. Mas o problema é que eu não tenho experiência com o mercado. O primeiro nome que me veio à mente foi o do Paulo, é o cara que eu tenho contato, que mais entende do assunto, formado em economia pela USP, graduado, é mestre e doutor, deu aula no Reino Unido, nos Estados Unidos, tem mais de 20 anos de experiência e atuação no mercado financeiro, ele é um professor mesmo, então não tem erro. Eu convidei o Paulo, eu também fiz esse convite no canal para vocês. De novo, reitero meus agradecimentos a quem está presente e passo para o Paulo, que todos tenham excelentes estudos. Só 2 recadinhos. Vale a pena anotar, tá bom, gente? Então, assim, a gente vai tentar, o Paulo vai passar muito conhecimento aqui. Separe uma agendinha, um caderninho, faça anotações no celular mesmo, sabe? Ajuda muito para revisar o conteúdo depois. Então, anotações são indispensáveis. Façam isso, tá? Uma dica minha, tá bom? E outro recado, separem as dúvidas que vocês têm e vão jogando ao longo da live. O professor ele vai passar o conhecimento dele seguindo uma linearidade que vocês precisam para entender. Ao final da live, a gente vai estar respondendo as dúvidas. O Paulo vai estar respondendo as dúvidas que vocês têm sobre finanças, sobre investimentos. Feito? Passa agora para o Paulo e espero que tenham todos bons estudos. Pode começar, Paulo. Obrigado, Samuel. Boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo de finanças e economia, né? Economia para investimentos, né? Eu dou aula há muitos e muitos anos e a economia sempre me ajudou muito para fazer meus próprios investimentos e na minha profissão, né? Eu sou como profissional gestor, eu trabalho num fundo de investimentos e eu faço gestão de carteiras gigantescas, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a carteira sob minha responsabilidade tem mais ou menos 3 bilhões de reais, né? Então, essa barba branca que tem aqui embaixo, ó, né, os cabelos aqui, se deve à atenção de fazer uma gestão de uma carteira desse tipo. E eu vou passar aqui algumas ideias, né, algumas dicas e sugestões que eu acho que você deveria usar para levar para a sua vida pessoal, né, que você poderia usar para fazer bons investimentos, né? Então, vou falar um pouquinho de economia, um pouquinho de finanças, de coisas que eu acho que podem te ajudar muito, né? Vocês vão perceber que a gestão financeira, a gestão das suas finanças é algo que você pode fazer, que você tem condições de fazer, que você deveria dedicar tempo, deveria dedicar estudo para ter um futuro financeiro mais tranquilo, né? Eu gosto muito de começar essa aula, que eu costumo dar, falando do Warren Buffett, né? O Warren Buffett é talvez o maior investidor de todos os tempos, né? Ele é um investidor americano que gere um fundo de ações que hoje deve ter, sei lá, mais de 50 bilhões de dólares, né? Ele é uma pessoa muito, muito rica, deve ter um patrimônio atualizado, não saberia dizer de cabeça, mas qualquer coisa como uns 10 bilhões de dólares. E ele quando ele era pequeno, ele tinha um hábito muito grande de poupar, né? Ele era muito poupador. Tudo que ele ia gastar, na verdade, ele pensava bem e acabava não gastando, acabava não consumindo, né? Porque ele fazia uma conta, e isso ele fala nos livros dele, né? Tem vários livros com a biografia do Warren Buffett, né? Ele dizia que cada coisa que ele ia gastar, se ele poupasse, ao longo do tempo aquilo ia se multiplicar feito uma bola de neve, né? Na verdade, essa ideia de bola de neve, muita gente apelidou ele até de bola de neve, porque ele fazia uma conta que eu quero fazer aqui para vocês rapidamente, que na verdade é muito simples, né? Quando você pega uma quantidade de dinheiro e aplica a juros, né? Vamos fazer uma conta mais ou menos básica aqui, só para ficar fácil de pensar. Vamos dizer que você consiga aplicar um dinheiro que você poupou, uma quantidade de recursos a 10% ao ano. Qualquer coisa que você aplica a 10% ao ano, depois de 10 anos, essa coisa dobrou de tamanho, né? Então, se você aplica R$1.000, depois de 10 anos você tem 2.000. Se você aplica 10 mil, depois de 2 anos você tem 20 mil. Né? Se você aplica 100 mil reais, depois de 10 anos você tem 200 mil. E assim sucessivamente. Então, qual é a ideia do efeito bola de neve? Se você começa aplicando
vamos dizer que você consiga juntar, fazendo poupança, 10 mil reais, e aí você aplica. Passados 10 anos, você tem 20. Passados mais 10 anos, você tem 40. Mais 10 anos, 80. Mais 10 anos, 160. Se você conseguir juntar 50 mil reais, passados 10 você tem 100, passados mais 10 tem 200, mais 10, 400, mais 10, 800, quase 1 milhão, né? Então veja que 50 mil reais pode virar 1 milhão, e não é do 1.000 a 1 milhão que você vai ganhar o mês que vem, o ano que vem ou daqui 10 anos, não é isso. A questão é que se você partir de 50 mil reais agora e poupar até quando você tiver 60, 70 anos, você vai conseguir juntar 1 milhão de reais se você seguir essa lógica de conseguir aplicar os seus recursos a 10% ao ano, todo ano, de hoje até o dia que você morrer. O Warren Buffett, ele sempre pensou assim, né? Desde que ele era jovem, ele fazia essas contas, e aí ele ia tomar um café, aí ele falava assim, não vou tomar esse café, porque se eu gastar $5 agora, esses $5, até quando eu morrer, ele vai valer $50, né? Eu não vou comprar esse carro aqui, que vai me custar $10 mil, porque, na verdade, esse carro custa $60 mil, né? Porque esse recurso poupado e capitalizado, ele vira essa bola de neve, né? E assim ele ia fazendo esse raciocínio para tudo. A família dele achava que ele era um cara esquisito até. Estavam até preocupados, né? Porque eles falavam, pô, não é possível que essa criança não gasta, não faz nada, fica fazendo esses raciocínios meio loucos, né? E ele seguia nessa linha firme e forte, né? Sempre disciplinado, economizando o máximo possível, né? Não gastava dinheiro à toa, não gastava dinheiro de maneira supérflua e sempre investindo o dinheiro dele, sempre investindo. Hoje ele deve ter, sei lá, 80 anos e ele nunca parou de investir. Desde que ele teve esse estalo, né, que eu acho que era quando ele tinha 12 ou 13 anos, ele começou a poupar e investir, todo dia, toda semana, todo ano. Isso virou uma disciplina na vida dele, é uma das grandes explicações de por que ele é tão rico e de por que ele teve tanto sucesso, né? Então, a primeira dica, o primeiro conselho que eu daria para vocês é pense no efeito bola de neve, né? O efeito bola de neve é o que vai te dar independência financeira, é o que vai te dar riqueza no futuro. Ela precisa jogar a seu favor, né? Nunca você pode deixar o efeito bola de neve jogar contra você. Por exemplo, quando você começa a tomar muita dívida, você começa a pagar juros, né? Você toma dívida no cartão de crédito, você toma dívida no cheque especial, você toma dívida para comprar um imóvel. Quando você toma uma dívida, você começa a pagar muitos juros. Daí a bola de neve funciona de maneira contrária. É você que vai pagar uma bola de neve de dinheiro para os bancos, né? Então, de preferência, não tome dívidas. Tente ser poupador e poupar a sua vida inteira e investir a sua vida inteira, né? Você tem que usar a bola de neve para te ajudar, não para te atrapalhar, Eu conheço muita gente que está sempre afogada em dívidas, afogada em contas para pagar, afogada em juros, porque ela vai tomando dinheiro emprestado, toma de amigo, toma no crédito, toma no cartão de crédito, no cheque especial, e a pessoa vai ficando até meio entra em depressão, até, né? Psicologicamente a pessoa fica arrasada, ela perde até força de trabalhar, motivação para trabalhar, porque aquela dívida vai pesando na cabeça dela e vai sugando a energia dela, né? Então evite ao máximo fazer dívida. É melhor você ter uma vida espartana, regrada, disciplinada, do que ficar vivendo de maneira acima das suas posses e construindo dívidas, né? Porque isso vai pesar muito em você, inclusive vai te derrubar do ponto de vista da motivação de trabalho, da sua psicologia, né? Para você ficar animado para trabalhar e conseguir, enfim, subir na carreira e ganhar mais, né? Então, ponto número 1, lembrem-se que a bola de neve tem que trabalhar ao seu favor, né? E não contra você. Essa é a primeira dica que eu queria dar nessa aula. Segunda, não acredite em grandes tacadas, né? Não acredite em grandes tacadas. Eu comecei a investir e poupar já desde os 15 anos, me espelhei no Warren Buffett, né? Li muitas coisas dele, adoro. E essa é uma ideia também muito importante. Não existe a grande tacada que vai te tornar rico. Não existe a grande tacada que vai resolver sua vida, né? Não acredite em grandes tacadas. Acredite na disciplina. Você vai construindo com disciplina uma vida inteira de poupança, uma vida inteira de investimento e de conhecimento sobre finanças, né? O que eu faço desde os meus 14 anos, dou aula de economia e finanças há 20 anos, trabalho no mercado financeiro há 15 anos, e eu vi muita gente ganhando muito dinheiro e quebrando. Eu vi muita gente dando tacadas, ganhando e quebrando e perdendo tudo. Então, o problema da tacada é que ela, em geral, ela te destrói, porque você dá uma tacada e você ganha muita grana e, de repente, você também perde muita grana, né? Então, você se arrisca demais, eu vi muita gente fazendo isso, a pessoa se arrisca demais, aí ela tem sorte e ganha.
aí ela vai e se arrisca ainda mais, ganha de novo, aí ela se arrisca ainda mais, aí ela perde tudo que ela ganhou. Então eu cansei de ver gente fazendo isso, né? Nesses meus 15 anos, tive vários amigos que ficaram multimilionários e perderam tudo e foram para o zero, né? Então essa ideia de grandes tacadas é uma coisa que, primeiro, que é muito arriscada, e segundo, que também te derruba psicologicamente, porque você vive você fica com uma ansiedade gigantesca, né? Por exemplo, tem gente que vai lá e compra uma ação e põe tudo que ela tem numa ação, ou tudo que ela tem em 2 ou 3 ações. E aí a pessoa começa a ficar numa ansiedade que ela perde o controle, inclusive, da vida dela, não consegue dormir, começa a fazer um monte de erros, né? Então, essa ideia de que numa tacada, numa jogada, você vai ganhar muito dinheiro, precisa tomar muito cuidado, né? Tem até um videozinho que eu me lembro, né? Quem faz day trade cai muito nesse erro, né? O day trade, você fica ali achando que você vai dar uma tacada, que você vai ganhar o dinheiro da sua vida no dia seguinte, né? Eles até fizeram um vídeo dos caras fazendo day trade que o pé deles no carpete, o carpete ficava até desgastado de tanta ansiedade que o cara tinha, porque ele montava aquela posição dele e ficava com o pé assim, mexendo do lado pro outro, e chegava a fazer um buraco até no tapete de tamanha era a ansiedade. Então, não faça isso, né? Evite essa ideia de grandes tacadas, que você vai achar a ação que vai te deixar milionário, a operação que vai te deixar milionário, o day trade que vai... Não existe isso. O que existe é a disciplina, né? E essa disciplina tem que ser feita de uma maneira que você fique tranquilo, porque, vejam, o truque do investimento é você conseguir investir a vida inteira, né, de maneira disciplinada até o dia que você morrer. O dia que você morrer, você ainda está investindo. Você vai deixar recursos para sua família, para os seus filhos, aquilo que você poupou. Só que para fazer isso, você precisa ter tranquilidade. Você não pode se alavancar, você não pode tomar dívida, você não pode investir mais do que você tem, ou investir em alguma coisa que você corra o risco de perder tudo, né? Porque daí você começa a ficar psicologicamente abalado, né? Quando você está psicologicamente abalado, você não consegue fazer nada direito, né? Então, quando você monta a sua carteira de investimentos, eu vou falar um pouquinho já de como está montada a minha carteira de investimentos e das coisas que eu gosto, né, de ter na minha carteira de investimentos. A regra número 1 que eu digo cuidado com o tamanho de risco que você vai se expor, né? A sua carteira de investimentos nunca pode ter um risco de um tamanho que não te deixe dormir. Ela nunca pode ter um risco que te dê ansiedade, que você queira ficar toda hora olhando no seu home broker, ou ali na tela do seu computador ou do seu telefone, quanto que está valendo cada ação, quanto que está valendo cada fundo, quanto que está valendo cada título. Se você colocou uma quantidade de ativos, né, daqui a pouco eu vou explicar com calma o que é cada ativo, né, os títulos do Tesouro Direto, os títulos, fundos imobiliários que você pode investir, fundos de ações, né, vou dar a segunda parte da aula, eu vou me concentrar mais nesses ativos especificamente, né? Mas então, a sua carteira nunca pode ter um pedaço arriscado demais. Porque se ela tiver um pedaço arriscado demais, isso vai começar a te doer psicologicamente, você vai começar a passar mal por conta disso. Você vai começar a pensar, putz, e se eu perder tudo? E se eu perder tantos por cento? O que eu vou fazer? E aquilo começa a te deixar... E veja, eu já vivi isso, né? Eu já fiz erros desse tipo e vi muitas pessoas fazendo isso no mercado e amigos, e realmente é um caminho para dar tudo errado, né, na sua estratégia de investimento e na sua estratégia de independência financeira, né, de construir um patrimônio, de construir uma poupança acumulada. Então, via de regra, o que eu sugiro é assim, não mais do que 30% da sua carteira, e agora eu vou falar um pouquinho disso, né, do que 30% da sua carteira em posições arriscadas, que tenham bastante risco, né, por exemplo, ações, fundo de ações, fundos imobiliários, dependendo do tipo de fundo imobiliário, né? Acho que 30% é o limite. Em situações assim de muita oportunidade, talvez 40%, mas em geral, eu gosto de trabalhar com uma média de 20, 25, com um teto máximo de 30% da carteira em coisas mais arriscadas, tá? E os outros 70% em coisas bastante conservadoras, que eu já vou explicar que tipo de títulos ou que tipo de investimentos são esses, tá? Então, imagina que você vai começar a poupar, né? Você vai tentar poupar R$100, R$1.000, R$10.000, o que você conseguir na semana, no mês, no ano. Aí você vai pensar naquele efeito bola de neve, né? Então, o efeito bola de neve está te ajudando. Você fala assim, puta, eu tô conseguindo poupar
muito pouco, eu estou conseguindo poupar R$ 5.000 num ano. Não importa, vai pensando na bola de neve, vai pensando na bola de neve. E esses R$ 5.000 pode virar muito dinheiro se você for disciplinado. O que você não pode fazer é pegar esse dinheiro que você poupou, colocar numa ação, aí você errou a ação vira aposta, você perdeu tudo, aí nunca mais você vai investir, né? Nunca mais você vai querer investir. Esse é um outro grande erro também que as pessoas fazem. As pessoas começam a achar que vão ganhar dinheiro fazendo day trade. Aí a pessoa vai lá, começa a fazer day trade, acerta, ganha, aí depois de 6 meses ela começa a errar, erra, perde tudo e aí nunca mais investe, né? Então, essa é outra lição ou dica, né, que eu gostaria de dar. Você precisa sempre fazer, você precisa investir a vida inteira. Você nunca pode parar de investir, você nunca pode parar de poupar, nem de investir, porque senão o efeito bola de neve não vai te ajudar, né? Só que para isso você não pode fazer essa tacada, né, de vida ou morte. Porque quando você faz a tacada de vida ou morte, muita gente morre, né? E aí não adianta nada. Então, de novo, você tem que fazer a carteira equilibrada, deixa 1/3 dela no máximo em coisas mais arriscadas, que podem multiplicar muito seu patrimônio, né? Aí sim a gente está falando de ações que duplicam, triplicam, quadruplicam, quintuplicam de valor, só que essas ações nunca vão representar mais do que, sei lá, 10% da sua carteira. Por isso que eu falo de 30%. 30% é toda a parte que tem risco da sua carteira, né? Você pode escolher 6 ações, você pode escolher 2 fundos imobiliários, você pode escolher um fundo de ações também, de um gestor que você goste, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre quem é esse gestor. Mas tudo isso quem vai fazer é você. Isso é importante que você entenda, né? Você que vai, e para isso, obviamente, você vai ter que investir, que seja meia hora por dia, você vai ter que investir para entender o que é o mercado de ações, o que é o mercado de fundos, o que é o mercado de fundos imobiliários, o que é o mercado de títulos públicos, de renda fixa, o que é o tesouro direto, né? Então, isso é um conhecimento que você vai precisar investir, que você vai ter, mas pense que é ao longo da vida. Então, você está investindo, você está aprendendo, está conhecendo quais são os fundos, quais são os tipos de ativo, está aprendendo como é que você vai montando a sua carteira, e ao mesmo tempo você está ganhando. Então você está estudando e está ganhando, você está estudando e está ganhando. Isso é uma coisa que você vai habituar, você vai incorporar no seu hábito. Igual você, idealmente, você deveria caminhar ou andar de bicicleta, se alimentar bem, né, tomar banho, escovar o dente e fazer investimento financeiro. Isso tem que ser parte da sua vida. Isso é uma parte fundamental da sua vida, né? Todo dia você vai poupar, vai investir e vai entender, vai procurar estudar sobre essas possibilidades de investimento, né? Então, essas são regras gerais que eu daria para vocês da bola de neve jogando a favor e não jogando contra, da disciplina, que você vai fazer isso de hoje até o dia que você morrer, né? E não fazer tacadas, não achar que você vai fazer uma tacada, né? Que essa tacada vencedora vai resolver sua vida. Repara bem, isso acontece direto, né? Todo mês vem um amigo meu e fala: puta, agora eu vou fazer uma tacada que vai resolver minha vida e tal, compra essa ação. Então reparem nisso, vocês vão ver como isso daí em geral dá ruim, né? Como diz o outro. Bom, vamos pensar agora então na carteira, né? Que você vai começar a poupar, e aí você vai começar a montar uma carteira, né? Que é o seu bolo ali, vamos dizer assim, de recursos que você tá poupando e que você está investindo. Então, tem duas coisas em geral que você pode fazer quando você vai investir. Uma é emprestar dinheiro para outras pessoas, né? Quando você compra um título público, por exemplo, lá no Tesouro Direto, que eu já vou falar um pouquinho disso, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um CDB de um banco, também vou falar um pouquinho disso na sequência, você está emprestando dinheiro para esse banco. Quando você compra um título de uma empresa, né, uma empresa também emite títulos, a gente chama de debêntures, né? Você está emprestando dinheiro para essa empresa. Então, o recurso que você poupou, em geral, ou você empresta para alguém, ou você compra um pedaço de alguma coisa, por exemplo, uma ação, né, um pedaço de uma empresa, ou um imóvel, né? Então, ou você compra dólar, né, ou você compra ouro. Então, ou você empresta o seu dinheiro para alguém, ou você compra um pedaço de alguma coisa, né? Esse é o básico. Quando você vai emprestar o seu dinheiro, obviamente que você precisa pensar bem, tem aquela velha piada do cunhado, né? O cunhado, você sempre empresta dinheiro pro cunhado e aí você perdeu com certeza. Então, regra número 1, nunca empreste dinheiro pro seu cunhado, tá? Esse é um grande erro, né? Mas, enfim, piadas à parte com o cunhado, você precisa pensar muito bem para quem você vai emprestar seu dinheiro. E a pessoa mais segura que você pode emprestar o seu dinheiro é o governo. São títulos públicos, né? Ninguém sabe, mas quando você entra no Tesouro Direto, quando você investe no Tesouro Direto, que aliás é muito simples, qualquer corretora te dá acesso ao Tesouro Direto. As corretoras não gostam muito de
te incentivar a investir no Tesouro Direto, porque isso rende pouca taxa para a corretora e para os bancos, né? O Tesouro Direto é um negócio que praticamente o banco e corretora não ganha taxa quando você investe, né? Então, se você quiser investir no Tesouro Direto, você pode abrir lá, ligar no seu banco, seja qual banco for, pequeno, médio, grande, corretora, todas as plataformas, todo mundo tem Tesouro Direto. Então, você liga lá e fala, quero investir no Tesouro Direto, tá? Quando você vai investir no Tesouro Direto, na verdade, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, né? Você vai comprar títulos do governo brasileiro e esses títulos significam que o governo brasileiro vai te devolver esse dinheiro com juros em determinado momento do tempo, né? O governo brasileiro é a pessoa mais segura que você pode emprestar dinheiro, porque o governo brasileiro nunca quebra. O governo brasileiro ele pode fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer, que é o quê? Imprimir dinheiro para te pagar. Veja que maravilha isso, né? É como se imagina que seu cunhado tivesse uma impressora de dinheiro, você empresta para ele, ele imprime dinheiro para te pagar, né? O seu cunhado não tem essa impressora, mas o governo tem. Então, sempre que você empresta dinheiro para o governo, ele sempre vai te pagar, sempre. Ele nunca vai te dar um calote, porque ele pode imprimir dinheiro. Aí você fala, mas pode ter inflação. Pode ter inflação. O governo pode imprimir dinheiro demais, a economia pode ficar superaquecida, né? Quando a economia fica superaquecida, os preços podem começar a subir, porque os salários sobem muito, as empresas começam a vender demais, começam a aumentar preços, e aí isso pode causar inflação. Mas o governo te dá, inclusive, a possibilidade lá no Tesouro Direto de você comprar um título que é remunerado pela inflação. Então o próprio governo fala, se você tiver medo que eu vou imprimir dinheiro e a inflação vai aumentar, não importa, eu vou te dar um título aqui que eu vou te pagar a inflação mais uma taxa de juros, que é o que a gente chama no Tesouro Direto do IPCA+, né? Que é um título público que te paga a inflação mais uma taxa de juros, né? Pode ser IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5, dependendo das condições de mercado, né? Esse é um título especial que tem lá, que é o IPCA+, né? Então, esse já é uma sugestão que eu dou para você investir, comprar títulos públicos no Tesouro Direto, um pouco de IPCA+, né? Outro título que tem lá, que eu gosto muito, né? Eu, por exemplo, hoje tenho 70% da minha carteira nesse título. É um título pré-fixado, que ele vai te pagar uma taxa de juros definida, né? Eu gosto muito de um título que tem lá, que é o 2031, NTNF 2031. Lá no Tesouro Direto, o nome dele é Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, né? Esse é um título que deve estar pagando 7,5% ao ano. Vejam que eu não sei nem a taxa exata, porque a posição na minha carteira é tal que eu não estou sem dormir por conta disso, né? Porque eu já fiz a conta lá que esse 7,5% que o governo... Na verdade, eu comprei melhor. Eu comprei quando a taxa estava em 9, 9,5%, né? Que foi no auge do Covid. Estava muito estresse no mercado financeiro, o mercado estava muito estressado, e quando o mercado está muito estressado, essas taxas ficam muito elevadas, né? Aliás, essa é uma outra dica que eu daria aqui também, se vocês quiserem anotar, essa talvez seja uma das mais importantes dela. Diz o seguinte, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que quer dizer isso? Sempre que você vai colocar dinheiro no fundo de ações, ou comprar uma ação, ou comprar um título público, de preferência, você deve fazer isso num momento de muita tensão, de muita ansiedade, numa situação em que o mercado está quase em pânico, né? Esse ditado ele é famoso do Barão de Rothschild, acho que na França, nas guerras napoleônicas, né? Que ele falava, quando eu estou ouvindo o tiro dos canhões, eu sei que o mercado financeiro está em pânico, porque a guerra está acelerando, né? E aí os preços estão baratos. Então, o truque de você comprar o som dos canhões e vender ao som dos violinos tem a ver com essa ideia de que você tem que comprar na baixa, que é óbvio, mas difícil de fazer, né? Comprar na baixa e vender na alta. Comprar na baixa, você precisa ter muito sangue frio, muito estômago, porque na baixa, por exemplo, no auge do Covid, em março e abril desse ano, a Bolsa Brasileira tinha caído pela metade. Então, quem teve coragem ali de comprar o som dos canhões, viu o seu patrimônio da parte de ações aumentar em 100% em 5 meses, porque o preço das ações tinha derretido. É claro que naquele momento estava todo mundo morrendo de medo, ninguém sabia se o Covid, se ia ter cura, se ia ter vacina, como é que a epidemia ia se disseminar. Então, ali era o tiro de canhão, né? Ali, que estava todo mundo em pânico, era o momento de você comprar esses títulos, que foi quando eu comprei que as taxas estavam altas, quase 10%, esses NTNF 2031, né, que é o Tesouro Direto, mas também ações, né, muito baratas, as ações derreteram, né? Então, no tiro de canhão é quando você tem que comprar, e no som do violino, quando tá todo mundo achando que tá tudo maravilhoso, a bolsa tá na máxima histórica, super alta, aí é a hora que você precisa começar a vender. Então, se você estava com uma parte da sua carteira um pouco mais agressiva, com mais risco, quando você escuta som de violino, é melhor você vender. Quando você está escutando tiroteio, canhão, tiro, porrada e bomba, aí é hora de você comprar,
tá? Porque, obviamente, que isso é uma indicação de que você está comprando em preços mais deprimidos, né? Enquanto que no som do violino você está vendendo a preços mais elevados, né? Mas então vamos voltar. Então, na porção principal da sua carteira, eu hoje tenho mais ou menos 75% da minha carteira em títulos públicos, um pouquinho dessas NTN-Bs, que são o tesouro indexado pela inflação, e a grande maioria nesse título NTNF 2031, que é um tesouro pré-fixado, que paga juros semestrais, também esse é um título bem legal, porque todo semestre ele paga 5% na sua conta, né? Juros semestrais, 5,5%. Então ele te paga 10% de juros ao ano, e depois lá no vencimento, esse título, na verdade, ele está, assim, estou tentando explicar de maneira muito rápida algo que é bastante técnico e complexo, tá? Estou tentando sintetizar aqui para vocês nesses 40 minutos milhares e milhares de informações, mas esse título ele está vendido hoje com o que a gente chama de prêmio, né? Ele paga, hoje no mercado, ele vale um pouco mais do que ele vai valer lá no vencimento. Por quê? Porque de hoje até o vencimento ele vai te pagar 10% de juros todo ano, né? Então ele te compensa ao longo do tempo enquanto você está carregando ele, né? Então, minha sugestão, né? 75% da carteira em títulos desse tipo. Eu gosto desses que tem um prazo de 10 anos, eu acho que a taxa está boa, e pagando esse juro semestral também eu acho que é super interessante, porque... E vejam, o Tesouro Direto ele é redondinho, porque é um sistema que o governo fez em parceria com a Bolsa, né, com a B3, e a Bolsa guarda os seus títulos lá bonitinho, o seu CPF, fala o CPF da pessoa tal, tem tais títulos. E aí a própria Bolsa administra isso, né? O governo subcontratou a Bolsa para administrar e ela vai depositando na sua conta os juros que você tem direito e, quando do vencimento, ela deposita os recursos na sua conta. Então a própria Bolsa que administra isso, você não tem risco do banco quebrar, da corretora quebrar. O risco dessa operação é zero, porque o título fica guardado na Bolsa, né? Que foi contratada pelo governo diretamente, né? É diferente de você comprar, por exemplo, quando você compra um CDB, que você está emprestando dinheiro para um banco, por exemplo, claro que no CDB tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que até R$250 mil você não perde, porque o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, te compensa se houver algum problema com o banco, né? Mas quando você empresta, por exemplo, dinheiro para uma empresa, uma debenture, que a gente chama, se a empresa quebrar, você perdeu seu dinheiro, né? Não tem choro nem vela, né? Enquanto que no Tesouro Direto, não. Ele vai, até o vencimento, ele vai depositar na sua conta, a Bolsa vai cuidar disso para você direitinho. Se a inflação subir, na parte que você comprou título indexado com inflação, você vai receber o dinheiro remunerado com inflação. Então vamos dizer que a inflação suba a 5%, 10%, e eu já vivi vários momentos disso, né? Na minha história de gestor, de economista. Eu já passei por inflação. Bom, primeiro que eu vivi o início do Plano Real, quando a inflação era de 1.000%, 2.000% ao ano. Talvez muitos de vocês não tenham nem nascido, mas para quem não se lembra, no final dos 80 início dos 2000, a inflação era de 1.000% ao ano, né? Depois do Plano Real, a inflação caiu bastante, mas eu ainda passei por inflação, por exemplo, no ano de 99, 2000, a inflação passou de 10%. Né? O IPCA, que é o nosso principal índice, foi acima de 10%. Em 2015, também passou de 10%. Então, nesses casos, quem tinha títulos, e eu na época tinha, indexado a inflação, ganhou esses 10% mais a taxa de juros. Então, se você comprou lá no Tesouro Direto um título desse que é inflação mais 5, inflação mais 6, você ganhou 16%. Enfim, não quero gastar todo o tempo aqui da aula explicando esses títulos de renda fixa, né? Mas é um pedaço importante da sua carteira. Eu diria pelo menos 70% a 75% deveriam estar nesses títulos e de preferência no Tesouro Direto. As corretoras também te dão a opção de comprar esses títulos, mas eu prefiro fazer via Tesouro Direto, é mais simples, mais barato e mais rápido. Só um detalhezinho, pessoal, cuidado que a renda fixa, ela não é fixa, tá? Aí você fala, puta, mas já tá complicando. Não, na verdade não é complicado. A renda fixa só é fixa se você carregar o título até o vencimento do título. Então você vai lá no Tesouro Direto e compra um título que é um Tesouro Pré-fixado 2025, que vence em 2025. Então, no vencimento, ele vai pagar exatamente o que você contratou quando você comprou o título. Então, se a taxa era 9%, de hoje até 2025, você vai receber 9% depositado na sua conta. Então, nesse sentido, ela é renda fixa. Agora, se você mudar de ideia e resolver vender no meio do caminho, aí, como diz o outro, pode dar ruim. Por quê? Porque aí você vai ter que pegar esse título e vai ter que ir para o mercado e ver se alguém quer comprar esse seu título no mercado. Você não vai fazer isso, obviamente. Você não vai pegar o título e ir lá no mercado e falar, alguém compra meu título e tal. Não é isso, né? O Tesouro Direto, ele se compromete a comprar o seu título todo dia, se você mudar de ideia, tá?
todo dia tem preço lá, se você entrar no seu home broker lá, Tesouro Direto, você vai poder vender seu título. O problema é que o Tesouro vai te pagar o preço de mercado. E aí, no preço de mercado, a gente volta nos canhões e nos violinos. Porque se tiver muito tiro de canhão, o mercado vai estar cobrando juro alto para financiar o governo. Se tiver tiro de violino, não, né? Se tiver som de violino, aí o preço dos títulos vai estar lá em cima, porque o mercado vai estar achando que o futuro é cor-de-rosa e está tudo maravilhoso. Então, se você não carregar o seu título até o vencimento, você corre o risco de sofrer o que a gente chama de marcação a mercado, que é uma situação em que você vai no mercado vender e aí você vai descobrir se as pessoas vão pagar muito ou pouco por aquele título ou por aquela ação que você carrega, tá? Então, registrem que na parte da sua carteira que você vai carregar com títulos públicos no Tesouro Direto entre 70% e 75%, você precisa carregar até o vencimento. A maioria disso, né? Porque se você não conseguir carregar até o vencimento, você corre o risco de ter que vender aqueles papéis antes do que eles antes do vencimento deles, e aí você pode perder patrimônio, porque eles podem estar num preço muito ruim, né? Bom, então esse é o grosso da carteira, a parte pesada, né, que muita gente chama de uma carteira barbell, né? Barbell é aquele supino, né? O supino, né, para quem malha, tem 2 pesos, né? Então nessa carteira barbell você põe um peso que é sem risco, que eu estou recomendando 70, 75, e um peso que tem muito risco, que aí é a outra ponta da sua carteira. E agora eu vou falar um pouquinho do que você vai pôr nessa carteira que tem muito risco, e a minha sugestão hoje é fundo de ação e fundo imobiliário, tá? E além disso, um pedaço de caixa, né? Eu, por exemplo, hoje deixo 5% da minha carteira em caixa, né? Que é um dinheiro de emergência. Se você precisar, você tem aquele 5% ali reservado para você, enfim, você perdeu o emprego, você precisa pagar contas, qualquer coisa que você precisa fazer, tem aquele 5%, né? Antes de falar dos fundos imobiliários e de ações, um pouquinho desses 5%. Onde você deixa seu caixa? Melhor coisa a fazer é comprar no Tesouro Direto um título chamado Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai te remunerar a taxa Selic, que é horrível, né? Hoje está 2%. Aliás, isso também é um outro problema, né? O que eu costumo dizer que é a morte dos juros, né? O juro morreu no Brasil e morreu no mundo, especialmente esse juro de curto prazo, né? Então o seu caixa fica ali só para não render zero, ele vai render 2%, uns 5% talvez, mas é para você ter um dinheiro ali para fazer as suas necessidades momentâneas, né? E aí o resto, que pode variar dependendo dessa calibragem aí que você fizer, vamos dizer que você vai fazer uma carteira de 70% em títulos públicos, 5% em caixa e 25%, minha sugestão, fundos imobiliários e fundos de ações, tá? E agora eu quero falar um pouquinho, para concluir a aula, um pouquinho dos fundos imobiliários e um pouquinho dos fundos de ações, né? Começando pelos fundos imobiliários, eu gosto muito de fundos imobiliários que recebem aluguéis, né? Tem vários tipos de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários explodiu no Brasil. Para vocês terem uma ideia, acho que nos últimos anos a gente teve mais de 50 bilhões de reais de novos fundos imobiliários que entraram. Eu mesmo sou gestor e cuido de um time que faz investimentos em fundos imobiliários, né? Eu gosto de fundo imobiliário que tem carteiras que recebem aluguéis, tá? A ideia do fundo imobiliário é muito simples, ele tem lá dentro papéis, e esses papéis são donos de imóveis, ou têm direitos sobre imóveis, e recebem direitos sobre esses imóveis, né? Então imagina que tem um galpão, tem um papel lá que é um CRI, que a gente chama, que é um certificado de recebível imobiliário, e esse CRI é dono de um galpão, e esse galpão recebe aluguéis. Só que os aluguéis desse galpão, né? Então vamos dizer que o galpão está alugado para uma empresa X que entrega carne, né? Então ela importa carne, exporta carne, manda do abatedor, ela precisa ter um galpão ali logístico para guardar essa carne. Então o dono do galpão ele recebe esses aluguéis da empresa que usa o galpão para guardar a carne. Só que o dono do galpão por algum motivo está precisando de dinheiro. Então o que ele faz? Ele emite um CRI, que é um papel, e ele transfere o direito dos aluguéis para esse CRI, né? E aí esse CRI o fundo imobiliário vai comprar. Quer dizer que você, quando é cotista do fundo imobiliário, na verdade você é dono de um papel que é dono de um galpão que recebe o aluguel desta empresa que precisa daquele espaço para fazer a logística de carne, né? Então, os bons fundos imobiliários, eles costumam carregar muitos papéis de muitos imóveis, né? De aluguéis de imóveis em vários lugares do Brasil, em São Paulo, no Norte, no Nordeste, no Sul. E obviamente que não é só galpão, tem prédio residencial, prédio comercial, tem loteamentos, né? Tem muitos loteamentos que foram parar em fundos imobiliários, né? E esses fundos imobiliários, em geral, eles têm uma meta
de distribuição de dividendos, né, que eles pagam, sei lá, 8, 9, 10% ao ano, sem imposto de renda. Então, por isso que eu gosto de ter pelo menos 10 ou 15% da carteira em fundos imobiliários, que é uma maneira de você ganhar 10% ao ano sem pagar imposto de renda. Né? 10% ao ano sem pagar imposto de renda, que é uma boiada hoje. Né? Imagina que a Selic está a 2% ao ano e ainda você tem que pagar imposto de renda, né? Ou poupança também, que é ridículo, que é menos do que isso, vai dar, sei lá, 1,5% ao ano. Um fundo imobiliário que consiga te pagar 10%, 10% ao ano é fantástico, né? Porque você vai ganhar 10% já líquido do imposto de renda. Então tem que ter lá um pedaço na sua carteira, na sua bola de neve, né? Que você está poupando, construindo a bola de neve, e dentro da sua bola de neve tem que ter um pedaço, sem dúvida, de fundo imobiliário. E tem que ter um pedaço, para concluir, tenho mais 5 minutinhos aqui para falar, tem que ter um pedaço de ações, de fundo de ações. Agora, não é qualquer ação e não é comprar bolsa. Né? Quando a pessoa fala assim, eu invisto na bolsa, aí eu já falo, puta, então já deu errado, não vai ganhar dinheiro. Ninguém investe na bolsa, não existe a bolsa. Existem empresas na bolsa. Então você investe em empresas na bolsa. Se uma pessoa te disser que ela está investindo na bolsa, 99% de chance que ela vai perder dinheiro. Porque não existe algo como a bolsa. Tá? Existem empresas e lá dentro dessas empresas existem grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Especialmente no que a gente chama no mercado de small caps, que são empresas de baixa capitalização, que são empresas menores e que, em geral, estão fora do radar, que os fundos não estão cobrindo, que as corretoras que fazem research, né? O research é o estudo do valor dessas empresas. Né? Então, muitas dessas empresas estão fora do radar, né? Eu não posso aqui falar nomes, obviamente, porque eu trabalho com isso, e sou regulado pela CVM. Aliás, a maioria das pessoas também é regulada e fala um monte de coisa no Twitter, em nome de papéis e tal, né? Mas, enfim, sem falar nomes especificamente, mas tem vários casos, né, que o mercado não está olhando com calma e precifica mal aquela ação, né? Então, se vocês olharem para trás desse ano mesmo, nos últimos 2 anos, tem vários casos de empresas cujo preço multiplicou por 5, por 10, às vezes por 20 vezes. Então, era uma empresa que custava, sei lá, R$2, aí, de repente, você vê o preço dessa empresa a R$40, né? É uma empresa cujo preço multiplicou por 20 vezes, né? Por que 20 vezes? Porque tinha alguma coisa lá que ninguém tinha visto. A empresa estava bombando, estava vendendo, sei lá, no varejo digital, ou de repente ela encontrou um produto que é fantástico, que ninguém sabia. E como é que você descobre essas pérolas, né, ou essas joias? Você precisa pesquisar, né, ou ficar lendo um monte de relatórios de research que tem por aí no mercado, ou você precisa ter um bom gestor de fundo de ações que faça isso para você. Ele é uma espécie de garimpeiro, ele vai garimpando para achar essas joias, essas pérolas que de repente vêm o seu valor se multiplicar por 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Né? Então não preciso citar nomes aqui, mas se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que tem várias empresas no Brasil, várias, que se multiplicaram por pelo menos 10 vezes. Tá? Agora, tem muito risco aí, porque tem uma empresa dessas que pode quebrar também. Né? Por isso, esse pedaço da sua carteira não pode ocupar mais do que 10, 15% no máximo. Porque senão, se você colocar mais do que isso, vai te trazer um nível de ansiedade absurdo, que você provavelmente não vai suportar. Isso é o que a gente chama em gestão do tamanho da perda que você suporta. E isso é uma coisa fundamental para você pilotar a sua carteira e montar a sua carteira. Você nunca pode ter um negócio grande a ponto de você não suportar a perda. Então, se tem um negócio ali cujo preço vai cair 50% amanhã, você tem que ter um pedaço na carteira e falar, puta, eu tinha 10% da carteira, então eu perdi 5% da carteira. Então, beleza, não vou me matar. Então, tem gente que coloca tudo numa ação, aí a ação cai 50% num dia. E aí o cara fica completamente frito, moído, e não consegue fazer mais nada. Então, nessa porção mais arriscada da sua carteira, eu recomendo que você ponha não mais do que 10%, no limite 15%, e tenha clareza que ali vai doer muito. Porque é ali que você pode multiplicar por 10. Então, ali a sua carteira que tem 10% pode virar 100%. Né? Você pode realmente multiplicar por 10 se você tiver uma carteirinha legal, né? Com um bom gestor que ache para você, ou você mesmo garimpando. Se você mesmo for garimpar, aí você precisa ter muito tempo para fazer isso. Né? Lembra que no começo dessa aula eu falei, olha, você vai ter que dedicar um pouco do seu dia, idealmente 15 a 30 minutos por dia, todo dia, para estudar e para entender esse mundo dos investimentos. Se você quiser começar a garimpar empresas small caps, aí você vai ter que aumentar isso para 1 hora, pelo menos 1 hora por dia, para começar a estudar essas ações, entender que ações são essas, por que ela pode se multiplicar, por que ela não pode, e por aí vai. Mas enfim, não quero, já estamos chegando aqui em 40 minutos de aula, eu quero deixar
um tempo aqui, Samuel, para a gente responder um pouco das perguntas da galera e tal. Imagino que as pessoas tenham feito perguntas, né? Então, só para concluir, uma carteira com mais ou menos 70% em renda fixa, títulos públicos, uns 5% de caixa, aí os outros 25% em títulos, desculpa, em fundo imobiliário, e pode ser uns 2 ou 3, e aí você tem que pesquisar quais são os bons fundos do mercado, e aí uma carteirinha de ações ou um fundo de investimento de small caps, e você vai ter que procurar quais são os bons gestores para fazer isso para você. E é legal porque hoje no Brasil a gente tem muitas casas de research, né, que são empresas, eu tenho vários amigos, vários, para não dizer que em todas as casas de research eu tenho amigos, também não vou citar nomes aqui, mas eu estudei com eles, fui professor deles, enfim, conheço todo mundo. E tem boas casas de research muito, muito legais para te recomendar tanto fundos quanto ações, né? Então é mais ou menos esse o meu arcabouço de pensamento para investimentos, e você vai carregar até o dia que você morrer, tá? É importante entender isso como um processo. É igual escovar dente. Você não vai parar de escovar dente quando você tem 60 anos. Mesma coisa. Poupar e investir é uma atividade que você vai fazer igual comer. Café da manhã, almoço, jantar, poupar e investir até o último dia da sua vida. E isso vai ficar capitalizando nesse efeito bola de neve do Warren Buffett, né? E aí, se Deus quiser, você vai virar Warren Buffett, né? É muito difícil virar Warren Buffett, mas certamente você vai acumular um patrimônio legal, uma poupança e vai melhorar muito a sua qualidade de vida. E é importante que você comece agora, né? Você comece amanhã a pôr em prática isso essas sugestões que eu estou falando aqui, tá bom? Então vamos parar, Samuel, não sei se você está por aí, 41 minutos, aí a gente passa para questões aqui, ou dúvidas, enfim, já falei demais aqui, tentei resumir 20 anos de aulas que eu dou e 15 anos que eu trabalho no mercado financeiro em 41 minutos e 41 segundos. Cara, foi excelente. Eu anotei muita coisa, acho que o pessoal que está aí também deve ter anotado. Quem ficou até agora, manda aí um alô no chat para eu saber quem assistiu tudo, quem está acompanhando. Eu vi que a galera o tempo todo, Paulo, mandando mensagem, interagindo, perguntando qual que é o nome do título, vai ter replay da aula. O pessoal gostou, cara. Então isso me deixou muito feliz. Eu já separei aqui algumas perguntas, tá? Eu dei uma notada nas perguntas. Só lembrando para o pessoal que o Paulo, ele tem um trabalho independente dele como professor e como gestor, então a vida dele já está bem construída profissionalmente. Ele tem um produto que é mais ou menos 100 aulas dessa, só que aprofundado, tá, gente? Não dá para fazer isso no YouTube, como o Paulo falou, ele é regulado pela CVM, então não é tudo que ele pode falar no YouTube, publicamente. Tá? É uma regulagem do mercado isso. Mas o Paulo tem um produto que dá 100 aulas como essa facilmente, só que aprofundado, passando título por título, comentando sobre a ciência do mercado mesmo que existe, que são as ciências econômicas, elas refletem no mercado. E um produto como o que o Paulo criou, com a capacidade que o Paulo tem, sempre custa mais de R$1.000. Como o Paulo não depende disso para sobreviver, ele derrubou o preço, está quase dado. Eu vou jogar o link para quem quiser ter acesso. Se não gostar, tem reembolso, pode pedir o dinheiro de volta. O Paulo tem confiança no que ele produz, tá? Se não gostar, tem reembolso, mas nunca aconteceu de alguém pedir reembolso, sempre. A galera gosta muito, manda mensagem agradecendo o privado depois da minha indicação. Então eu vou estar colocando no chat, já está na descrição, se atualizar a página, vocês já vão ter acesso, está na descrição, é só dar um F5 que a página já vai aparecer aí para vocês na descrição, o link. Eu vou estar jogando no chat agora, para quem quiser dar uma olhada no produto que o Paulo criou, que são mais de 100 aulas como essa, todas aprofundadas. O professor agora vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Se, Paulo, você achar que é interessante comentar sobre o que é mais a fundo o produto que você tem disponível para a galera ter acesso, eu acho que vale a pena. Lembrando, gente, em 40 minutos aqui vocês já estão à frente de muitos dos seus amigos, né? Muito provavelmente já está à frente. Imagine com 100 vezes isso. E o Paulo, como eu já disse, como ele não depende financeiramente desse produto, ele jogou o valor lá embaixo. Está muito abaixo do mercado, o valor, e o conteúdo está muito acima do mercado, porque a galera que se sustenta disso, depende disso, e não tem a profundidade científica que o Paulo tem. Boa, se quiser comentar, obrigado, Paulo, tá aberto. Só um comentário desse curso que eu fiz, uma coisa que sempre me incomodou muito, teve uma explosão de youtubers, a galera vendendo curso de investimentos, curso de ganha 1 milhão em um dia,
tudo isso, né? E uma coisa que sempre me incomodou e me preocupou muito é que essas pessoas, a maioria delas não conhece economia, né? Até mesmo finanças. Tem muitos que têm experiência de mercado financeiro, é verdade, mas tem pouco conhecimento de economia. E isso me preocupa demais, porque não dá para se fazer investimentos, né, para falar de finanças, sem conhecer um pouco do funcionamento da economia, né? Por exemplo, o que vai acontecer com a inflação? A inflação vai subir, vai cair? O que vai acontecer com a taxa de juros no ano que vem? Ela vai ser muito maior do que está agora? Vai ser mais baixa? O que vai acontecer com a taxa de câmbio? Será que o nosso câmbio vai para R$6, R$7? Será que ele vai voltar para 3, 4? Então, esse tipo de conhecimento de economia é fundamental. E a minha motivação para fazer esse curso foi tentar ensinar um pouco de economia para as pessoas, para elas poderem fazer investimentos melhores, né? Por isso que o curso que eu criei chama Economia para Investimentos, né? Porque eu vi essa lacuna, né, das pessoas fazendo várias sugestões de investimentos e finanças sem ter a menor noção de economia, né? Que é perigoso, que é muito perigoso. Então, cuidado com o que vocês veem por aí, especialmente com essa promessa, né, de enriquecimento fácil, né? E lá no curso eu basicamente reuni essa minha experiência de 20 anos de professor de economia e finanças e de experiência de mercado, né? De 15 anos de experiência de mercado, eu já vivi, até estava brincando esses dias, eu contei, acho que eu passei por uns 20 circuit breakers, né? Circuit breaker é aquela situação em que a bolsa cai mais de 10% e fecha a bolsa, né? Eu já vivia circuit breaker desde 1995, na crise mexicana. Talvez muitos de vocês não tivessem nascido ainda, quando o México quebrou em 95, né? Teve um pânico generalizado nas bolsas do mundo e na bolsa brasileira também. Enfim, então são anos e anos e anos de experiência e eu já tenho essa plataforma de cursos, né, que eu monto cursos EAD online, e achei que seria muito legal fazer um curso desse para tentar explicar um pouco de economia para as pessoas. E como o Samuel falou, na verdade eu cobro esse curso muito barato, né? Isso é uma coisa que eu faço por prazer, eu acho legal, enfim, tenho alunos do mundo inteiro, não só no Brasil, e eu converso muito com eles, a gente interage, então é uma ferramenta muito legal, né? Eu trabalho no mercado financeiro, meu emprego número 1, né, é gestor do mercado financeiro, meu emprego número 2 é professor da FGV, né? Eu dou aula toda semana, 2 vezes por semana, e essa coisa da plataforma dos cursos é uma coisa que eu faço por prazer, que eu gosto muito, e claro, eu vendo, não dá para fazer isso completamente de graça também, porque dá um trabalho enorme, né? Esse curso mesmo, conforme o Samuel falou, tem quase mais de 25 horas de aulas, enfim, né? Nessa linha aqui do que eu falei. Mas vamos lá, tem perguntas? Perguntas por aí, Samuel, para a gente aproveitar aqui esse tempinho que a gente está reunido aqui com a galera nesse Claro, momento? tem sim. Olha, a Jurema Oliveira, ela falou que a poupança dela é antiga, então quer dizer, a aplicação dela é antiga. Ela perguntou se vale a pena investir, passar a investir agora. É uma resposta bem objetiva já. Claro, não, com certeza. Eu acho que você tem que tirar o seu dinheiro da poupança e passar para um investimento. Se você quiser fazer um investimento muito conservador, em vez de deixar 70%, você deixa 80% nesses títulos públicos. Mas veja, a poupança não rende nada, ela está rendendo 1,5%. Esses títulos, que são totalmente seguros, eles vão te render 6%, 7%. Então, quando você capitaliza essa diferença em 10 anos, 20 anos, dá uma diferença absurda. Assim, eu acho criminoso deixar o dinheiro na poupança. Criminoso. Olha, a gente tem outra dúvida aqui, muito interessante também, Paulo, que eu queria fixar, que é da Jorge Santana, do Jorge Santana. Ele perguntou com quanto dá para investir no Tesouro. Se começando com com R$100, com 150 já dá para fazer uma aplicação. R$100. Eu acho que R$100 você já começa a investir. E é legal essa pergunta porque ela me permite falar um pouquinho mais do Tesouro Direto. Hoje o estoque de títulos que tem no Tesouro Direto é não mais do que 50 bilhões de reais. Você vai falar, mas 50 bilhões de reais é muito dinheiro. Não, o mercado de títulos públicos no Brasil tem mais de 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais é o grande mercado onde as gestoras operam, os bancos, os fundos de investimento. É um mercado gigantesco. O que o Tesouro fez foi abrir uma janelinha para os pequenos investidores poderem participar. Então é um negócio fantástico. Nenhum país do mundo tem algo como o Tesouro Direto, que você, com R$100, você já pode investir 150, 1.000, 2.000, R$500, e é super acessível. Inclusive, recomendo que vocês entrem no site do Tesouro Direto e assistam os videozinhos que tem lá, tem um monte de tutoriais explicando o que é cada título, como é que é o juro, é muito legal, é um negócio brilhante que o Tesouro Brasileiro fez, o Tesouro Direto. Legal, Paulo. A Silvia, ela comentou aqui, ó. A Silvia, ela perguntou, Paulo, tenho que ter carteira 100% dedicada até concluir a formação da reserva de emergência, ou enquanto construo posso já distribuir a carteira nesses percentuais?
Tipo assim, enquanto ela vai ganhando dinheiro, ela já vai formando a reserva dela. Não, já vai montando. No dia a dia você vai montando. Você coloca um pouco ali no fundo imobiliário, um pouco no fundo de ações, no Tesouro Direto. Isso você pode fazer quase que diariamente. A questão é que você tem que ter esse horizonte, né? A minha preocupação é que nos próximos 50 anos você pense com essa cabeça. Mais ou menos 70% em títulos públicos, mais ou menos 15% em fundos imobiliários, 15% em ações, mais o caixa. Mas nada é travado. Você pode entrar e sair quando você quiser. Mas é importante você ter disciplina, né? O efeito bola de neve ele só funciona para quem tem disciplina. Perfeito. Deixa eu ver mais algumas dúvidas aqui. O Felim Frota, ele falou assim que ele já teve um rendimento, que ele aplicou R$1.000. Ele falou que agora ele vai tentar acionar mais crédito mês a mês e aumentar os pontos de investimento. Aí eu já adiciono uma outra pergunta, que acho que é da Jorge também, e da Silva. Se o investimento ele tem que ser mensal. Então, acabou o mês, recebeu o salário, já investe. É dessa forma? Não, o Tesouro Direto te permite investir todo dia. Tá? Você pode investir então, todo dia, toda semana, todo mês. Eu recomendo que, sempre que possível, é melhor que você já invista. Porque existe uma coisa que é a tentação do dinheiro na conta. Né? Então, se você vai deixando o dinheiro na conta ali, você vai acumulando R$500, R$1.000, e aí você começa a ter a tentação de gastar ele. Né? Então, é um pouco a coisa do canto das sereias, né? Do mito do Ulisses. Né? Quando o Ulisses está num barco e aí ele vai ter que atravessar numa região que ele sabe que tem sereias, e o canto da sereia, ele vai seduzindo e tal, para você mergulhar na água e a sereia te pega. Então ele se amarra no mastro do barco para ele cruzar, né, aquele lugar do canto das sereias. Né? Então, sempre que você tiver algum recurso que você já puder poupar, já investe, já põe no Tesouro Direto, põe num fundo, porque daí você já tenta se livrar da tentação de gastar, né? Sempre que possível, porque já vai estar dando rendimento, né, Paulo? Então, a pessoa já vai ter o retorno, quanto você aplicar, mais rápido ela vai ter o retorno dela, né? Então, já começa a incorrer juros, né? Sim. Olha, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, para quem está perguntando do link do curso e tal, eu vou deixar, tá aparecendo no chat agora, é só clicar, vai cair direto na página do curso, tá disponível até sábado, tá disponível. E se vocês quiserem o link para depois falar, eu estou assistindo a aula, mas eu quero o link, logo não vai estar mais disponível, mas eu tenho um WhatsApp comercial, que é para quem quiser tirar dúvida, mas tem reembolso, etc. Vai estar na tela também, é só mandar a dúvida lá no WhatsApp, tá aqui no chat, ó. É só mandar a dúvida no WhatsApp, mas eu recomendo que faça isso quanto antes possível, porque o pessoal perguntou se eu invisto, né? Sim, eu invisto, obviamente. E com a orientação do Paulo, eu tenho uma aplicação que hoje, a minha administração financeira, é um negócio que eu investi pouco tempo porque eu passei estudando com o Paulo. Ele já pega tudo que tem na internet, ele já passa rápido. Então, você não precisa estudar 5 horas por dia. Ele entrega o necessário. Com as aplicações que o Paulo instruiu, eu custei minha moradia e o condomínio da minha moradia com a aplicação que eu tenho. Então, eu não tiro do que cai no mês. Eu só com o rendimento que tem, eu consigo custear. Então, eu praticamente moro de graça hoje, porque eu tive essa oportunidade com o Paulo. Se não fosse um material como o dele, eu não conseguiria, porque leva um tempo legal para você estudar. Não é que é impossível, mas é porque aumenta a necessidade que você tem de investir horas do seu dia. E eu trabalho, eu tenho faculdade, e a maioria do brasileiro também é assim, sabe? A maioria do brasileiro é assim. Então, o curso aí tem um valor simbólico que é para ajudar o máximo de pessoas possível, tem reembolso. Então, comprei e não gostou, pode pedir o dinheiro de volta, a gente devolve na hora, tá bom? E no final, talvez no seu primeiro mês, você já vai ter uma rentabilidade superior ao investimento do curso. E nos outros meses, você só vai aumentando seu patrimônio e pode usar esse dinheiro para comprar um carro zero, sem pagar taxas, pode usar para uma viagem no final do ano com a família para um outro país. Então, gente, é um negócio que eu recomendo de verdade mesmo. E eu falo assim, como alguém que tem responsabilidade pela imagem. Se eu passar algo que é ruim para vocês, eu vou perder o meu público, eu vou perder o meu canal. Então, eu não estaria dando tiro no meu próprio pé, não cometeria esse erro. Eu agradeço de verdade a todos que ficaram até o final aqui, tá, gente? A Nádia perguntou se dá para aplicar com confiança. O Paulo, ele é liberado pela CVM. É o título que permite ele ganhar dinheiro. Se ele passar alguma mentira para vocês, ele fica sem dinheiro e passa fome. Então não tem como, gente. Pode ficar tranquilo. Eu chamei o melhor, tá? Eu tenho que ter credibilidade no que eu faço, eu chamei o melhor. Podem ficar tranquilos, ele é regulado pelo emprego dele. A Vânia perguntou o valor do curso. Entrando na página, que eu estou deixando o link aqui na descrição, vocês já vão ter acesso ao valor no mesmo segundo. Então entrou, já tem acesso, já é uma consulta quem quiser parcelar, pode parcelar aí 12 vezes no cartão.
Então fica à vontade, gente. É para ser acessível mesmo, tá? Quem quiser parcelar, está disponível aí. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Agradeço ao Paulo que está aqui. O pessoal perguntou se tem cupom de desconto. O Paulo já tombou o valor do curso. A gente, como eu falei, o Paulo faz isso para que vocês tenham acesso mesmo ao conhecimento. Então não faz sentido ter o cupom, porque o cupom é para algo que é caro. E já está no limite do barato, cobrindo os custos de produção, tá, gente? O pessoal está parabenizando, eu parabenizo a vocês que assistiram inteira a aula, tá? De verdade, o empenho que vocês fizeram em pleno domingo de noite, que demonstra que vocês são diferentes, que vocês têm vontade e sede de aprender mais. Paulo, quer dar as palavras finais aí? Obrigado, gente. Obrigado, Samuel, pela oportunidade da conversa. A gente, enfim, tem conversado muitas vezes aí, e é bem legal. E eu só queria concluir aqui com uma nota de urgência, né? Comece a estudar agora, comece a poupar agora, comece a investir agora, não deixe para depois, tá? Não vai procrastinar, né? Igual o regime, outra semana que vem eu começo, outro mês, não. É amanhã que você começa, né? O efeito bola de neve, ele precisa começar o quanto antes, né? O quanto antes essa bola de neve começar a crescer, mais gigante ela vai ficar no final. Então, comece a fazer já, né? Comece a fazer já e não deixe para depois. E parabéns pelo seu trabalho, Samuel, parabéns pelo seu canal, que eu sou não só seu seguidor, como seu fã também. É recíproco, é recíproco. Então, o pessoal perguntou se dá para fazer por celular. Pode fazer por onde quiser. Celular, tablet, computador, por onde quiser, gente. É só ter o acesso à internet que dá para fazer. E tem certificado. No final tem certificado emitido pelo Paulo. Então, vocês ainda vão ter um título de conclusão de curso de investimentos. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Até a próxima, gente. Obrigado, galera. Valeu.